Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube da Comunidade Encontro. É uma alegria muito grande estar aqui reunido com você, mesmo que de forma remota, mesmo que de modo online, mas esse é o espaço que nós temos para trazer um pouquinho do que acontece aqui na nossa comunidade, no contexto das nossas mensagens, das nossas séries de reflexões. E claro, para você que mora aqui na região da Grande Florianópolis, lembrando que nós nos reunimos sempre todos os domingos às 19 horas no Centro Empresarial Terra Firme, no Auditório Ático, ok? Todos os domingos às 19 horas. E para você que mora fora da região da Grande Florianópolis, esse é o canal, essa é a forma como nós exercemos comunidade online, nos achegando até você aí no seu trabalho, seja qual o espaço que você esteja ouvindo esse canal, essa mensagem, talvez no trânsito, talvez fazendo alguma tarefa de casa, ou então reservando um tempo para o estudo da palavra também aí na sua semana, ok? Nós temos pequenos grupos que se reúnem com pessoas fora da região aqui, até mesmo fora do país. Então essa é um momento, é uma alegria muito grande ter esse espaço da qual nós podemos nos reunir, nós podemos nos achegar e nós podemos também compartilhar da sabedoria bíblica, da palavra de Deus para com vocês, ok? Nós estamos nessa série de reflexões chamada Entre Nós e os Nós, uma série que aborda sobre diferentes gerações. E como você pode perceber, o título dessa série é um trocadilho, é um jogo de palavras. Porque de um lado nós queremos falar ou abordar sobre os nós, os impasses, os conflitos, os desafios que marcam as gerações. Quando nós falamos de família, quando nós falamos de gerações, quando nós falamos de vida em comunidade, nós estamos falando de pessoas de diferentes gerações que estão no mesmo espaço, no mesmo convívio. Então é natural que a partir disso nós, atados em impasses, diferentes percepções de enxergar a vida aconteçam. Mas ao mesmo tempo nós queremos abordar e focar sobre o nós coletivo, o pronome nós, como expressão de unidade, o nós que representa a comunidade, o nós que representa a família, vínculos, senso de pertencimento e assim por diante. Nós iniciamos nossa série falando lá atrás da geração alfa, a geração mais jovem, falamos sobre o nó da desconexão. Uma desconexão afetiva, uma desconexão emocional, tanto com pais quanto protetores. Em seguida, nós abordamos sobre a geração Z, uma geração marcada por uma confusão entre autonomia e interdependência. E o desafio aqui para essa geração, qual é o desafio que eles possuem? É de justamente olhar para os mais velhos ou para as pessoas mais experientes e aprender e a crescer com eles. Na semana que vem, eu já antecipo aqui, nós falaremos da geração que vamos chamar de geração 60+. Uma geração rica em experiência, em sabedoria, mas que também precisa cuidar ou perceber e não se deixar levar pela cultura da irrelevância nessa fase da vida que é tão importante e que também é tão rica. E hoje nós iremos somar duas gerações em conjunto, as gerações X e Y. Nós estamos falando aí de pessoas na faixa etária dos 30 aos 50 anos. Claro, apesar aqui das diferenças, nós queremos destacar um nó que une essas duas faixas etárias, que é o nó da autossuficiência. E como ponto de partida, nós podemos dizer que essas duas gerações, as gerações Y e X, elas possuem boas marcas e potencialidades. Por exemplo, possuem vitalidade física e emocional. É uma geração que está nadando de braçadas no mercado de trabalho. Essa geração possui energia para liderar e conduzir projetos, tanto na carreira quanto na família. É também uma fase de conquistas e realizações
estão no auge da consolidação profissional, do usufruto do trabalho, a criação de filhos, planejamentos e sonhos na vida. Essa geração, ou essas duas gerações, essa faixa etária, possuem boa visibilidade e influência. Eles formam opinião, tomam decisões estratégicas na vida, ocupam espaços, posições de liderança nas diversas facetas da vida. Ou seja, trata-se de uma geração que vive o vigor da saúde, tempo de responsabilidades e busca também por estabilidades na vida. Mas, ao mesmo tempo, essa geração possui alguns nós atados e alguns exemplos bem breves por aqui. No ambiente profissional, é uma geração marcada pelo fenômeno da grande resignação. O que é isso? Com a pandemia, milhões de trabalhadores ao redor do mundo deixaram voluntariamente os seus empregos. Aqui nós não precisamos entrar no mérito se estão certos ou não. Claro que é um tema complexo e que vem sendo abordado por especialistas. Mas o ponto que nós queremos abordar e que nos muito interessa aqui é que esses mesmos especialistas, eles vão afirmar que por detrás desse fenômeno existe sim também um senso de empoderamento pessoal. Eu conduzo a minha história. Eu decido o momento que eu trabalho nessa organização, o momento que eu deixo de trabalhar nessa organização. Ou seja, uma autossuficiência profissional. Um segundo ponto aqui como nó dessa geração: rupturas familiares. Nos Estados Unidos, há uma pesquisa que indica que 26% de filhos adultos declararam ruptura com pelo menos um dos seus pais. Percebam a seriedade desses dados, 26%. Autossuficiência no âmbito dos relacionamentos. E um tema que nos é muito pertinente para hoje, semana do Dia dos Namorados: divórcios. Divórcios. De cada 2 casamentos registrados no Brasil, nessa faixa etária, 1 acaba em divórcio. Existe, inclusive, um mercado de festa de descasamento. Você já ouviu falar disso? É uma, entre aspas, celebração do divórcio. A festa ela é marcada pelo bolo rompido, pela noiva vestida de preto, há, inclusive, padrinhos. Tudo isso para celebrar, entre aspas, novamente, o rompimento. Tudo isso para celebrar a autossuficiência, a autonomia, a interdependência. No entanto, poucas dores na vida, elas são tão duradouras quanto a dor do divórcio. E pessoas que passaram por esse processo da dor do divórcio, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser amadas, elas precisam ser restauradas. E se você, eventualmente, na sua vida passou por esse processo da dor do divórcio, não é uma festa de descasamento que resolve essa ruptura na vida, mas tão somente o cuidado de um Deus Pai, que se achega até nós como ovelhas e nos traz cuidado, amor e restauração. Enfim, o resumo da ópera a partir desses pontos, breves pontos apontados. Nós vivemos em meio a uma geração marcada por uma forte tendência à autossuficiência. Autossuficiência nos relacionamentos, autossuficiência na família e autossuficiência na vida profissional. Mas a pergunta é: o que a sabedoria bíblica fala sobre esse tema? Se nós olharmos especificamente para a carta de Paulo aos Efésios, ali nós encontramos o que na teologia é chamado de princípio da mutualidade. Ou seja, a vida ela não é vivida em isolamento, na autossuficiência. Nós precisamos uns dos outros em todas as áreas da vida. É assim que Paulo traz esse imperativo no capítulo 5. Sujeite-se uns aos outros
por temor a Cristo. Perceba, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Essa linguagem, essa fórmula da sujeição mútua uns aos outros é uma linguagem muito comum em Paulo, porque Paulo também entendia que a vida ela não se vive de forma isolada. Contra a cultura da autossuficiência, o chamado de Paulo é totalmente oposto. Valorizem um outro. Não vivam apenas para si mesmo. Não tratem a vida como um projeto solitário. Do contrário, sujeitem-se uns aos outros por amor. E logo em seguida, Paulo ele desdobra essa sujeição mútua em 3 áreas da vida. Na relação entre maridos e esposas, na relação entre pais e filhos e na relação entre servos e senhores. Percebam, essa sujeição mútua, sujeição de uns aos outros, Paulo argumenta, Paulo arrola que essa mesma sujeição, ela é como fosse uma lupa pela qual nós enxergamos a vida e nos relacionamos com as outras pessoas, seja no relacionamento do matrimônio, do namoro, seja no relacionamento entre pais e filhos, no seio do contexto familiar, seja na relação entre servos e senhores, ou seja, nos vínculos empregatícios. No contexto aqui dessa carta, e isso é muito importante a gente entender, a família greco-romana era formada pelo marido, pela esposa, pelos filhos e pelos escravos. O marido, ele era o dono da casa, o pater familias, ou seja, o chefe da família. Em termos de dignidade de vida, mulheres, filhos e escravos, eles estavam na mesma linha de igualdade. Todos ali nessa casa existiam para serem submissos ao pai, o dono da casa. Então tente imaginar agora o quanto era contracultural aos ouvidos da época dizer que aquele que teme e ama ao Senhor, ele precisa se sujeitar mutualmente em todas as áreas da vida. Pais e filhos possuem papéis diferentes numa família? Sim, mas sujeitem-se uns aos outros em amor. Servos e senhores hoje seria o equivalente a um líder e liderado numa organização. Possuem papéis diferentes? Sim, mas sujeitem-se uns aos outros em amor. Maridos e esposas possuem diferentes papéis num relacionamento? Sim, mas sujeitem-se uns aos outros em amor. Não é aqui uma questão que não existe liderança, não se trata aqui de uma anarquia social, muito pelo contrário. Os diferentes papéis existem, mas a sujeição mútua permite com que a vida possa ser vivida com respeito, com apreço ao outro, com a valorização do outro e assim por diante. Como essa semana foi o Dia dos Namorados, nós vamos focar na nossa reflexão de hoje nessa sessão, a sujeição mútua entre maridos e esposas. Os outros temas, naturalmente, são temas importantes, mas nós vamos focar aqui, a partir do momento que nós estamos falando dessa geração X e Y, que em tese é a geração que entra nos casamentos, uma geração que constrói famílias, que sonha também nesse âmbito da vida pessoal e familiar, e também adicionando o fato de que nós tivemos o Dia dos Namorados, vamos focar aqui nessa dimensão entre relacionamento matrimonial de maridos e esposas. Quando nós falamos do relacionamento entre maridos e esposas, nós precisamos sair de um ponto de partida, e isso é muito importante. Em essência, maridos e mulheres, homens e mulheres são iguais diante de Deus. Eles são iguais diante de Deus. Quando é dito, no contexto da criação da mulher em Gênesis 2, não é bom que o homem esteja só, por isso que eu farei uma auxiliadora. O termo para auxiliadora no hebraico pode ser traduzido por ombro a ombro, ou seja, alguém do mesmo patamar. Em outras palavras, a dignidade é a mesma.
mas com papéis diferentes no relacionamento. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque somente a partir dessa compreensão de que homens e mulheres, maridos e esposas são iguais diante de Deus, mas com papéis diferentes dentro de um contexto matrimonial, é que nós vamos entender as orientações que Paulo faz a maridos e esposas quando se aborda sobre essa sujeição mútua, ou seja, o princípio da mutualidade. Preste atenção nas palavras de Paulo no capítulo 5, versículo 22, primeiramente. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao seu Senhor. Mais tarde, Paulo vai dizer no versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ora, o leitor original aqui em Éfeso e nas igrejas da Ásia Menor que receberam essa carta, eles não entrariam nessas rusgas contemporâneas do tipo que texto mais antiquado, onde a mulher tem que se sujeitar ao marido e assim por diante, como se fosse uma imposição machista. Não, porque o verso 21 que nós lemos, como nós vimos antes, é a lente para nós lermos esse bloco. Sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, o chamado de Paulo é para a sujeição mútua para maridos e esposas. Isso é pertinente porque a Bíblia não fala, ela não apenas se comunica por meio das palavras, mas também por meio da estrutura do texto. Tanto que Paulo, ele investe mais tempo aqui falando do papel sacrificial do marido, do que significa esse amor. Marido, amem as suas esposas, e menos até sobre o papel da mulher. Não é sobre quem manda em quem, mas sobre como cada um, papéis diferentes, como que maridos e esposas refletem esse mesmo caráter de Cristo, num relacionamento de igual dignidade, mas de diferentes papéis. Tanto o marido se sujeita à esposa, quanto a esposa se sujeita ao marido, no sentido de uma valorização e acentuação da vida do outro. Agora, qual seria o papel da esposa nessa relação de mutualidade? O verso 33 responde: trate o marido com todo o respeito. Para o marido, respeito é muito mais do que educação. Se você quer ver um homem feliz, trate com respeito, trate com palavras de afirmação, com palavras de suporte, com palavras de encorajamento. Alguns exemplos de respeito ao marido. Valorize a sua opinião e o seu esforço, seja o esforço profissional, seja o esforço dentro do seio da família, no investimento da família. Evite críticas depreciativas, mostrar admiração por suas iniciativas e celebração de vitórias, agradecer por sua dedicação ao trabalho e à família, evitar sarcasmo ou comparações com outros homens. Essas são algumas das formas das quais, entre tantas outras, em que a mulher ela serve ao seu marido no sentido de demonstrar respeito, de fazê-lo crescer na sua dignidade e relacionamento também com Deus. Agora, qual que é o papel do marido nessa relação com a esposa? E Paulo traz este imperativo: maridos, amem suas mulheres. Novamente, o termo sujeição aqui não aparece, mas ele precisa estar implícito. A sujeição, ela também é na relação entre maridos com as suas esposas. A pergunta é como? Assim, o versículo 33 responde: ame a sua mulher. Interessante que o termo aqui para amor é o termo do amor ágape, o amor sacrificial. É o amor de Deus por nós. É um amor de entrega. Não é um amor subjetivo, um amor sentimental, como na nossa cultura. É um amor de sacrifício, é um amor de intencionalidade, é um amor de entrega total. Quando o navio Titanic naufraga
em 1912, em torno de 1.500 pessoas morreram nessa tragédia. Mas é interessante que 80% das vítimas eram homens e 20% mulheres e crianças. A grande maioria das vítimas fatais eram homens. Homens que morreram cumprindo o seu papel, o papel de se sacrificar pela família, dar a vida por sua família. Alguns exemplos de amor dos homens para com as suas esposas nesse princípio de mutualidade e sujeição mútua. A mulher, ela precisa ser ouvida com atenção e empatia. Ela precisa também sentir-se priorizada e cuidada, receber carinho e afeto, ter alguém também para compartilhar a vida, compartilhar os seus sentimentos, dar atenção exclusiva, investimento e tempo também de qualidade. Agora, esse amor sacrificial do marido para com sua esposa que Paulo aborda aqui, ele somente é possível porque um outro amor sacrificial aconteceu, que é o amor de Jesus por nós. E Paulo fala sobre isso. Na cruz, Cristo tomou sobre si os nossos pecados. E em troca, Deus deposita a sua graça, o seu amor, o seu perdão sobre nós. Percebam aqui uma troca perfeita. Os benefícios da salvação, seja a paz, a alegria, o relacionamento com Deus, agora eles são depositados em nós, ao passo que o nosso pecado recai todo sobre Cristo. O que é dele passa a ser nosso. E é justamente esse mesmo parâmetro ou tipo que acontece também no relacionamento entre marido e mulher. A minha dor é a dor da minha esposa e vice-versa. A nossa alegria é a alegria do nosso cônjuge e vice-versa. As suas conquistas são as conquistas do seu cônjuge e vice-versa. O seu bolso é também o seu bolso. É o bolso do seu cônjuge e vice-versa. É muito comum em relacionamentos, em casais, onde existe essa dicotomia na questão financeira, onde um cônjuge precisa pedir para outro dinheiro emprestado para investimentos, para compras. Não. O que é de um também é do outro. Na sabedoria bíblica do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, quando é dito que homem e mulher são uma só carne, ou formam uma só carne, isso significa não apenas no âmbito do relacionamento sexual, mas no compartilhar da vida como um todo. Relacionamentos, frustrações, adversidades, alegrias e também na vida financeira. Há um livro chamado Desafio de Amar, onde há uma ilustração bem interessante entre duas salas. A primeira delas é a sala da admiração. Essa sala representa o lugar da mente onde você guarda tudo que é bom, tudo que é bonito, tudo que é digno de elogio, tudo que é admirável sobre o seu cônjuge. Lá estão as boas memórias, as qualidades, virtudes que despertaram esse amor por ele, a sua gratidão por ele, o seu respeito. É nessa sala que o amor é renovado. Mas há também a sala das frustrações. Essa é outra sala. Lá onde ficam registradas as falhas do seu cônjuge, os erros, as decepções que você tem para com ele, as mágoas, tudo que incomoda, tudo que frustra em relação ao seu cônjuge. Perceba que essa é uma sala muito fácil de visitar, especialmente quando você está magoado, especialmente quando você está com um orgulho ferido. A pergunta aqui não é se nós temos ou não temos a sala da admiração ou a sala da frustração. Todos nós temos acesso a essas duas salas na nossa mente. Mas a pergunta é, quanto tempo eu vou ficar investido em cada uma delas? Quanto tempo eu vou passar na sala da frustração? Qual é a margem de tempo que eu vou passar na sala de admiração do meu cônjuge? E assim por diante. Na situação, no âmbito que você vive no seu relacionamento hoje, o meu desejo e oração é que você possa olhar para o seu cônjuge a despeito de todos os desafios, adversidades
crises, alegrias, construções que vocês viveram, mas que você possa também construir uma vida de admiração, respeito e amor para com o seu cônjuge. O que levar para casa a partir da nossa reflexão de hoje? Em primeiro lugar, pratique a sujeição mútua como um gesto concreto de amor e respeito. Sujeição mútua. Homens e maridos e mulheres são iguais diante de Deus, mas ao mesmo tempo com papéis diferentes. Essa mutualidade no casamento não é uma troca de favores, é uma resposta ao Evangelho. Como que você pode, essa semana, amar ou respeitar melhor o seu cônjuge por causa desse amor que Cristo tem para conosco? Em segundo lugar, conversem sobre o nós do relacionamento, ou sejam os nós atados, a sala da frustração, ou como que o nós da admiração, da união, do amor, pode, mesmo em meio aos desafios, às adversidades, às durezas da vida, ter um processo de construção nesse relacionamento. Aqui não se trata de algo fácil, mas se trata de algo possível, de um perdão a partir da graça e do amor de Deus. É quando Cristo se faz presente em nossa vida, em nosso meio. É Ele quem conduz as nossas histórias, os nossos relacionamentos e a nossa vida conjugal. Esteja presente, tenha a Cristo como principal convidado no relacionamento, no casamento de vocês e o mais Ele fará. Que a graça e o amor de Jesus estejam presentes na vida de vocês e a gente se vê também na próxima semana. Tchau, tchau. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim.
que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer,